Olá, eu sou João Carlos Joca Santana, sou emergencista pediátrico aqui no sul do Brasil e faço parte de um grupo denominado Medicina de Emergência Pediátrica Brasil, ou MEP Brasil, que está em todas as plataformas, e nós nos reunimos quinzenalmente, todas as quartas-feiras, e nestas duas últimas vezes nós tivemos o privilégio de falar com o Dr. Davi Spillmann e com a doutora Lúcia Helena Rodrigues, que são diretores científicos da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. O Dr. Davi falou sobre salvamento aquático em pediatria. A doutora Lúcia falou sobre uma linha de tempo que existe a respeito das doenças infecciosas após as inundações. E você sabe o que está acontecendo aqui no Sul, e a gente ficou com aquela obrigação de tentar resumir isso tudo, procurar na literatura várias outras catástrofes e ir atrás de uma série de questionamentos a respeito do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas principalmente para falar sobre e essas inundações, quais as verdadeiras repercussões que a gente vai ter na infância agora e nos próximos dias. Então, o que é importante para a gente é que esse nosso grupo, o MEP Brasil, que é uma iniciativa de diversos colegas emergencistas pediátricos que estão em Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Pernambuco e em Santa Catarina no primeiro momento, mas atingindo pediatras de todo o país, a gente, a partir do que o Davi e a Lúcia nos mostraram, a gente resolveu trazer algumas coisas importantes nesse sentido, né? Vamos tentar refletir aqui o que está acontecendo e o que é importante da gente descobrir em relação a este momento. Não temos, obviamente, nenhum conflito de interesses. Nós vamos falar aqui sobre essas inundações, então, assim, as generalidades sobre inundações como um todo, né? O que a Sobrasa recomenda para nós todos, as particularidades envolvendo as crianças. O que a gente pode falar em termos de cronologia relacionada à própria prática pediátrica, né? Tempos de catástrofe, os eventos, a evolução dos eventos clínicos que vão se sucedendo, quais são as recomendações e os cuidados especiais e o que vai se fazer para essas crianças quando elas retornarem para casa, quais são as medidas mesmo, é tudo baseado no que a gente tem na literatura, enfim, né? E nas discussões que a gente tem tido recentemente. Não dá para se deixar de perder o contexto das inundações. Então, o que fazer e o que não fazer diante de situações em que coloca nossas vidas em risco e quando as águas não param de chegar, né? Então, a primeira coisa que a Sobrasa diz é que a gente tem que saber onde e como pedir socorro. Tem que saber o telefone da Defesa Civil 193. Tem que existir em todos os campos um plano de emergência. A gente tem que saber, por exemplo, saber a localização correta de onde a gente está em qualquer momento da nossa vida, em que momento a gente vai saber que vai acontecer uma catástrofe. Então é importante saber a localização, os pontos de referência. O próprio celular te diz direitinho quais são as coordenadas de onde a gente está. Isso é importante. Diante das situações de inundações, a Sobrasa resolveu e tem no seu site, pode ser livre acesso para todo mundo, 10 cards ilustrativos, bonitinhos, coloridos, que nos dão a perfeita noção das atitudes que a gente deve ter para ficar seguro diante de situação de inundações. São 10 cards muito importantes, assim, que a gente pode usar em escola, creche, em associação de bairros, com os nossos pacientes, enfim. É bem interessante, porque o que a gente faz desde o primeiro momento, a quem que a gente se dirige, o que a gente faz para defender, o que a gente salva em casa, se salva alguma coisa, em que momento vai cuidar da eletricidade, chama os vizinhos, como é que se a gente cair nas águas, o que vai fazer, o não se arriscar, né? Então são coisas importantes da gente ter bastante claro para a gente, para todas as situações de risco envolvendo a gente ou a criançada que está em volta da gente, né? O Rio Grande do Sul não é motivo de nenhuma novidade, não foi bem cuidado nos últimos tempos em termos de inundações, e o que a gente viu, uma sobreposição de efeitos. A gente até pode dizer que umidade vinda tanto do norte do país quanto do próprio Oceano Pacífico, uma onda de calor do centro do país, a chuva acumulada sobre o nosso estado, a não vazão das nuvens, isso tudo fez com que a gente vivesse esse quase um mês de calamidade já, né? Então, o que a gente pode dizer assim, mesmo quem não prestou muita atenção no estado do Rio Grande do Sul, que na verdade é do tamanho do Uruguai, é como se o país Uruguai inteiro estivesse embaixo d'água, né? Então, a gente sabe que dos nossos quase 500 municípios, a gente teve 461, 462 afetados.
tendo como fonte a Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul. Envolveu cerca de quase 2,5 milhões de pessoas, né, nesses nossos 500 municípios. Ou seja, 83, 85% dos municípios do Rio Grande do Sul estão, neste momento, em situação de calamidade, né? Agora, no domingo, dia 19, só para a gente ter ideia, o Guaíba de manhã cedo, nosso estuário aqui do lado, ele estava na cota de 4,52 metros. A cota de inundação é 3 metros. As águas já baixaram, as coisas têm melhorado e a gente ainda está 1,5 metro acima da cota de inundação que era o registrado até então, né? A gente já teve cerca de 155 óbitos, ainda tem 94 pessoas desaparecidas, vai ser uma confusão gigante e eu quero mostrar uns gráficos para vocês todos, que são gráficos assim que nos mostra claramente, num primeiro momento, em relação aqui na esquerda e superior, em relação ao último ano, desde maio de 2023, o nível em centímetros, né, do nosso Rio Guaíba. E a gente vê que a partir de final de abril e maio, aí começa a subir, e isso num gráfico que mostra o ano inteiro. Quando a gente vai mais para a direita, a gente vê o mês inteiro. E a gente vê que a partir do dia 4 de maio, por exemplo, a gente já começa a ter níveis que se aproximam daqueles 3 metros que a gente tinha falado, né? E vocês vejam como as ondas ficaram lá em cima, na casa dos 5,5 metros mais ou menos. Então essa aqui é a última quinzena. Quando a gente vai nos últimos 7 dias, a gente vê que no dia 14, então na metade da semana passada, estabiliza lá por cima e aí começa a crescer um gráfico menor, né? Em dias, a gente vê como a gente teve uma redução. Quando a gente pega esse gráfico aqui da direita, que é a questão das 24 horas de domingo, então, ontem, né, a gente vê como realmente vai diminuindo horariamente até, mas ainda assim longe de estar num estágio que a gente possa chamar de tranquilidade. Então são particularidades relacionadas ao clima, relacionadas ao nosso Rio Grande do Sul, mas a gente aqui tem que falar de criança. Nosso objetivo é criança, que também tem uma série de particularidades, né? Então as crianças, obviamente, elas são muito mais vulneráveis, elas têm a cabeça grande, elas têm o tórax curto, o occipital é maior, a cavidade oral é pequena, com uma língua grande, uma via aérea anteriorizada, estreita, curta, né? A criança, a gente sabe que tem o seu desenvolvimento neuropsicomotor em progressão e todos os seus sistemas em desenvolvimento, né? Então não é à toa que a imunologia é realmente algo a gente pensar, os riscos que se está correndo, né? Em termos de doenças respiratórias, doenças de transmissão de toda a ordem, gastrointestinais, enfim. Então nossas defesas em termos de pediatria, em termos de criança, elas realmente são bastante reduzidas. Isso não é novidade para ninguém. O que talvez a gente não pese é que nesse momento a criança ela fica muito mais vulnerável, não só pelos fatores anatômicos, mas também pelos fatores fisiológicos e pelo comportamento. A criança tem um comportamento de risco, né? Ela é por si só desafiadora, ela não sabe os riscos. Quem tem que saber os riscos que ela está correndo é justamente o adulto ou responsável por ela. Um ambiente agressor, ou seja, um ambiente de exposição, faz com que ela tenha grandes repercussões. Mesmo que a gente não tivesse uma agressão tão significativa, a gente falou que a anatomia da criança é diferente, mas a fisiologia também é. Então a gente sabe, por exemplo, uma coisa que é super clássica para nós emergencistas e intensivistas, é que a criança ela é absolutamente dependente de volume. Então, algumas alterações em termos de volume, pequenas algumas vezes, já dão repercussões hemodinâmicas bastante grandes. Então, a gente sabe que uma criança que tem desidratação por náusea, vômito incoercível, por diarreia, por comprometimento gastrointestinal, às vezes por sepse, ela rapidamente faz uma hipovolemia absoluta ou relativa. E com isso, com pequenas perdas ou até com perdas moderadas, tu já tem uma repercussão sistêmica bastante significativa. A mesma coisa em se tratando de afogamento. Pequenos volumes de líquido que entre no pulmão já faz estragos bastante significativos. Isso é importante da gente levar em consideração também. Então, criança é um ser bastante vulnerável e bastante particular em todas essas situações de risco. Após as inundações, então, a gente sabe que a maior parte dos problemas que acontecem relacionados aos riscos e complicações se estabelecem nas primeiras horas das inundações, nos primeiros momentos de inundação, é aquele momento que a gente fala de salvamento. Mas
As doenças que são transmitidas pela água que permanece, como as próprias gastroenterites, né, como intoxicações, mas cólera, febre tifoide e hepatite, elas vão permanecer agudas e ou agudizadas enquanto a água estiver permanente, estiver na sua elevação. Algumas doenças que são transmitidas por vetores, elas começam a aparecer quando esses vetores, por exemplo, os mosquitos, eles se reproduzem à medida em que a água fica estagnada ou que a água começa a diminuir. Então a gente não tem dengue, por exemplo, malária nos locais que tem, que não é tanto aqui no Rio Grande do Sul, mas dengue, por exemplo, a gente não tem no início da inundação, a gente tem quando a coisa se estabiliza e quando começa justamente a diminuição dessas águas, a diminuição desses níveis, que é mais ou menos o que começa a se estabelecer aqui no Rio Grande do Sul a partir dessa semana. Além disso, aqui no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, mas aqui a gente tem um momento, que são os meses frios, que a gente está tendo agora, em que as doenças de transmissão respiratória, elas são bem mais frequentes que em qualquer outro período do ano. Então, a gente naturalmente já tem superlotações das emergências causadas pelas doenças respiratórias. Agora, a gente tem crianças aglomeradas em áreas com mofo, com umidade, más condições de saneamento, sejam os abrigos, por melhores que sejam, a gente sabe que esse acúmulo, todo esse contato, que vai ser menor de 1 metro para cada criança em relação a uma outra, vão ter aumento dessas doenças a partir da segunda, terceira semana em que esses abrigos estiverem ativos. As lesões de pele, né, as dermatites, até é ruim a gente falar em dermatite em se tratando de afogamento, em se tratando de doença respiratória, em se tratando de dengue, quando a gente faz as comparações, mas a gente tem muitas lesões dérmicas pela umidade, por regiões contaminadas da própria pele com a água que está contaminada, as lacerações, né, então a gente tem sobreinfecções e não raramente complicações que vão a tecido subcutâneo e até tecido ósseo, né? As doenças gastrointestinais causadas não só pela água contaminada, mas também a ingestão desses alimentos contaminados, né? Então não custa a gente dizer que todas as medidas de prevenção, a higiene adequada dentro do que for possível, acesso à água potável e os cuidados que nós profissionais fazemos como imposição a gente, as nossas equipes, mas também aos abrigados, é fundamental nesse momento para tentar diminuir as complicações que esses pacientes certamente terão, né? Bom, acho que é importante a gente falar da cronologia, uma linha histórica, uma linha da série de eventos que estão relacionados às inundações. Então a gente sabe que tem grandes comprometimentos que ocorrem num primeiro momento, que são as doenças mais imediatas, tem as doenças que vão se estabelecer em prazo médio e depois a prazos um pouco maiores, né? Então, assim, os eventos eles são muito interrelacionados nessa cronologia, né? E, obviamente, a gente tem que medir os riscos relacionados à presença de água. Então, a presença de água contaminada por inundação, enxurrada, alagamento, né? Os primeiros momentos em que isso acontece, a gente sabe que os grandes sacrifícios dessas crianças em termos de mortalidade é justamente no momento de cheia, no momento de enchente, né? Então, nos primeiros momentos, aquele contato, aquela crise toda que a gente não sabe o que fazer, é justamente aquele momento em que se perdem as vidas. Então, 65% das mortes nos desastres ocorrem justamente nesse período inicial. São os períodos de maior complicação mesmo, né, em termos de ocorrência de morte. Os traumas que advêm das enchentes são basicamente pela movimentação, traumas em próprios detritos, em árvores. Também acontece eletrocução, explosões, mas a gente não tem muitos relatos aqui no Rio Grande do Sul agora. E esses traumas que eu vinha falando antes podem causar grandes lesões, pequenas fraturas, trauma craniano, né? Então, assim, isso é frequente mesmo, principalmente nos momentos de fuga, né? De tentativa de fugir daqueles espaços em que certamente estão levando as pessoas a pensar em riscos maiores. No Rio Grande do Sul, a gente anda num período agora, a temperatura nesse momento, por exemplo, é de 12 graus aqui, mas a gente sabe que vem períodos mais frios e a hipotermia que vem junto com as águas, junto com o alagamento, ela faz com que a criança também tenha um segundo ou um terceiro momento em que doenças graves podem se estabelecer. Então, em termos de momento agudo, momento de crise, essas são as coisas mais significativas, né? A criança em contato com a água contaminada ou a falta de água potável, ela também muito facilmente faz desidratações. E como a gente tem diversas doenças concorrentes junto e são carreadas com essa água que vai se contaminando, né? Então a gente vê doença diarreica, a gente vê doenças causadas por vírus, como as hepatites, principalmente hepatite A, mas também hepatite E, norovírus como causadores.
Doenças de etiologia bacteriana, Escherichia coli, Salmonella, parasitas, né, que estão sempre aí, principalmente nesses momentos de aglomeração, eles são mais evidentes, Giardia, ameba, por exemplo, febre tifoide, cólera, enfim, isso é bastante importante. Isso também é uma recomendação significativa para quem é cuidador, para quem está trabalhando nos abrigos nesse momento, né? Porque existe todo um protocolo para troca de fraldas, por exemplo, né? Então a água, a higiene dessas crianças e onde é que tu vai acomodar essas fraldas, né? Então esses cuidados que são lá definidos até pelo CDC, está em qualquer manual de catástrofes e é muito importante que a gente tecnicamente saiba justamente o que está se fazendo, né? Num momento que não é mais o agudo, não é um primeiro momento, mas a gente sabe que as águas elas vão de um lado para o outro, às vezes a criança volta a um local que já tinha sido inundado anteriormente, né? Ela passa a ter riscos de exposição justamente a esses detritos ou essa sujidade das águas, né? Que porventura podem ser também contaminadas por produtos químicos. Então, chumbo, amianto, pesticida, fertilizante, gasolina, óleos industriais, né? Isso tudo faz com que a criança, num segundo momento de contato com essas águas, pode também sofrer efeitos deletérios, um adoecimento, né? É claro que crianças que são expostas com o contato da sua pele direto ou através de inalação de partículas, algumas vezes por poeira, né? Ou fomites, aquilo que a gente tem como doença de transmissão respiratória, evidentemente por partículas, né? Mas também acontece por fomites. Então, a criança que neste momento ela não deixa de agir como ela agia anteriormente, então ficar passando a mão nos olhos, no nariz, na boca, né, ela rapidamente está transmitindo doenças de bastante significado clínico. Então, a gente pensa na criança como um todo, a gente pensa na criança nesses primeiros momentos, mas nesses momentos de desespero, o que a gente não pode esquecer também é que tem crianças que não nasceram ainda, mas estão por nascer. Então, assim, trabalho de parto prematuro, gestante em final de gravidez é bastante comum e neste momento são situações bastante estressoras. Então existe sempre relatos de casos de partos prematuros em períodos de catástrofe, períodos de inundações. Então é bom a gente já estar preparado para isso e vira notícia, ok, né? Mas a gente tem que saber dar oportunidade para justamente o tratamento adequado dessas situações clínicas. Bom, num segundo momento, o que é importante para a gente pensar, ainda que não se possa dizer que isso aqui já é médio prazo, ainda no prazo mais curto, é que as crianças com pequenos volumes aspirados, pequenos volumes de água aspirada, independente de ser por água contaminada ou não, elas podem ter a repercussão desse processo posteriormente, não precisa ser num primeiro momento. Então, crianças que são salvas de possíveis afogamentos, e que fica todo mundo muito feliz, evidentemente, elas não podem deixar de ser observadas por 24, 48 horas depois deste evento. É muito importante porque a gente tem pequenas e depois grandes respostas inflamatórias em interstício pulmonar, em vias respiratórias, que podem dar grandes comprometimentos, e aí sim no momento súbito desta observação. Então, criança que é salva, que tem possibilidade de ter aspirado, é uma criança que não pode ser mantida em abrigo, que não pode ser mantida fora de ambientes hospitalares para esse tipo de observação. Então, isso é muito importante porque a insuficiência respiratória, que é obviamente uma emergência, não precisa se estabelecer imediatamente no momento da aspiração. Um outro dado importante na avaliação dessas crianças que faz a gente emergencista ficar muito técnico na avaliação de riscos é justamente que tanto o raciocínio clínico quanto a técnica semiológica ela se modifica nesse momento inicial, porque a gente sempre que chega um paciente neste momento agora nas nossas emergências, nos nossos pronto-socorros, a gente vai ter que perguntar a respeito de contato com água contaminada, contato em locais de evacuação, contatos com pessoas abrigadas, faz parte do nosso jogo agora saber exatamente o que está acontecendo e quais são as possibilidades de doenças relacionadas às inundações com essas crianças, né? Então a gente passou de uma primeira fase, que é a fase mais de doenças que ocorrem em um prazo curto, logo em seguida da inundação, e passa para uma segunda fase, que é a fase que a gente mais ou menos está vivendo agora, né? Que são os agravos que acontecem a médio prazo. Então, assim, as águas começam a baixar e aparecem as doenças causadas por vetores, né? E isso é bastante importante, né? Então, assim, mosquitos e outras pragas que são causadoras de doenças, as águas vão aumentar o número de vetores, obviamente, né? Então, não é para a gente deixar de trabalhar com o que vinha trabalhando agora no Rio Grande do Sul, quando começavam a aparecer os casos cada vez mais frequentes de dengue, que é a utilização de repelentes de insetos que podem
conter até 30% do DET, do picardim, ou até óleo de eucalipto, tá? O que é importante? Que os produtos que a gente tem aqui no nosso comércio, a própria Academia Americana de Pediatria, ela não orienta que seja usado DET em crianças menores de 2 meses e nem o óleo de eucalipto ou limão em crianças menores de 3 anos. Então, a ideia é manter os mesmos cuidados para a dengue que a gente já vinha mantendo antes e usando os repelentes que são referidos, né? Tem 3 tipos, basicamente, né? O DET, o IR3535 e a caridina, que, inclusive, entre esses 3, é a que tem maior tempo de ação. Eu não vou fazer propaganda, evidentemente, nenhum desses produtos, mas quero reforçar que aqueles produtos mais caseiros, formulados à base de citronela, por exemplo, óleo de cravo, eles não fazem um efeito adequado, eles não são tão efetivos, né? Então, isso é bastante importante para todos nós. Também nesse meio prazo, nesse prazo assim, médio de relacionamento às inundações, a gente tem que voltar a lembrar das doenças causadas por zoonoses. Então, se já falava no dengue há pouco, e ela é tão clássica nesse momento, mas zika, chikungunya também, né? Outras arboviroses vão acontecer no nosso estado, exceto na região mais noroeste, mas malária e febre amarela não é tão frequente. Febre tifoide e esquistossomose mais em áreas de fronteira, e sim, a leptospirose, que é a clássica, mais famosa das doenças relacionadas à inundação, ela acontece justamente não no período inicial, mas num período de 2 ou 3 semanas após as inundações, né? Então, é o contato com justamente a leptospira, né, causando classicamente dor de cabeça, dores principalmente na panturrilha, né, criança com febre, mas tendo contato com inundação ou com água contaminada. Outras doenças, como a raiva, por exemplo, desde o início ela pode acontecer. Imagina o resgate de animais, como a gente vai ver em seguida, os animais também estão inseguros, né, não sabem o que está acontecendo, e muito facilmente tem acontecido muito com gato. A gente vê doenças com arranhadura, doenças importantes e raiva, a ponto de o soro antirrábico ter diminuído muito o seu estoque aqui em Porto Alegre, no nosso hospital de referência para isso, que é o Hospital de Pronto-Socorro. Outras doenças, como brucelose, toxoplasmose, cisticercose, criptococose, evidentemente que podem acontecer na relação com essas zoonoses, certo? E aí, dentro desse médio prazo, que é no período que a gente está entrando agora, e que é o grande objetivo das orientações, das recomendações que a gente faz, é justamente que nos períodos de inverno, e já vinha acontecendo e causando a superlotação, a gente tem muita bronquiolite. Em todo o Brasil, evidentemente, mas aqui no Sul, realmente é uma doença previsível de que vai acontecer nesses períodos de estacionalidade. Muitos doentes graves, principalmente no pós-Covid, a gente vê assim bronquiolite num caráter crescente, sincicial respiratório, influenza, parainfluenza, adenovírus, metapneumovírus, bocavírus, rinovírus, né, todas. Não dá para esquecer que essas doenças relacionadas à umidade em via respiratória, como otite média e otite externa, mas também sinusopatia, são mais frequentes. E na literatura, o que é bem interessante e curioso é que em qualquer país onde aconteceram as inundações, houve aumento das meningococcemias. Então, a gente vai ter que estar ligado nisso também. Obviamente, o que já tinha se falado das dermatites, parto prematuro, continua tanto no prazo agudo quanto no médio prazo. Perdão. O que é importante de se frisar é que vem um outro tipo de doença, que são as doenças crônicas agudizadas, ou as doenças que também continuam, em alguns momentos, agudizando por diversos motivos, febre, infecção, enfim, como doença falciforme, né? Crise de dor importante, artralgias, pneumopatias, pacientes com epilepsia, com crises convulsivas, pacientes com neuroencefalopatias, né? Pacientes dependentes de tecnologia, pacientes que usam determinados fármacos específicos ou dietas específicas, né? Então, assim, insumos são importantes e às vezes esses insumos não chegam, não tem como chegar. Foi, na verdade, uma maratona para se conseguir algum desses produtos aqui no Rio Grande do Sul. Vários pacientes perderam o seu benefício. E entra também uma outra fase em que danos do aspecto psicológico, a saúde mental, os estresses, eles se comprometem. Não dá para imaginar que criança seja inocente a toda essa situação de perigo, de perda de referências que a gente tem tido, né? Então, é bastante frequente a gente se deparar com situações de ansiedade, de estresse pós-traumático, de depressão. Crianças maiores ou adolescentes é um outro tipo de manifestação que a gente vai falar em seguida, né? Mas dentro desse médio prazo, a gente praticamente já está cercando tudo, exceto as injúrias causadas por animais, num primeiro momento animais
domésticos, né? Então a gente vê esses animais em fuga. Eles causam, como eu falei dos gatos, né, arranhaduras, lesões, raiva, né? O cachorrinho também, evidentemente, parece tão mimoso, então, mas quando tu vai fazer o resgate, ele pode, por reação própria, causar grandes danos, né? A gente tem que lembrar que essa inundação que aconteceu aqui em Porto Alegre, tem acontecido, que ele está presente em Porto Alegre, causou em outras cidades danos até maiores, né? Perdas de cidades inteiras. Áreas mais rurais, por exemplo, então animais de grandes portes, aquele cavalo famoso que subiu no telhado, né? Então, assim, o resgate deste cavalo foi um resgate de extremo risco. Ele poderia ter tido todo tipo de reação, talvez por estar debilitado, é que ele não fez os estragos esperados, assim, como resposta a quem se aproxima dele, né? Mas, de qualquer maneira, os cuidados têm que ser enormes mesmo, né? Se a gente falou dos animais domésticos, tem aqueles que não são tão domésticos assim, que são os peçonhentos, que causam grandes danos. Então, Loxosceles e Licosa, né, as aranhas, uma em que a picada não dói tanto, como é o caso da Loxosceles, e por isso pode passar, de alguma maneira, a gente não perceba o que está acontecendo, né? E essas alterações, depois elas vêm a se manifestar em 12 ou 24 horas após o acidente. A armadeira dá mais dor local, dá hiperemia, edema, mas tirando isso não dá grandes estragos, então não precisa grandes tratamentos ou preocupações. Quanto às cobras, a gente vai ver que, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, as jararacas vão ser as que vão preponderar e causar seus danos, né? Fica muito difícil. Hoje já não se fala mais daquela classificação em uma cobra que ela é venenosa ou não venenosa, né? Existe, evidentemente, a classificação, mas só dizer que a cabeça é triangular, que tem algumas marcas no corpo, não é suficiente para definição. Então, assim, a jararaca, que era o que a gente estava falando, então a botrópica, né, peçonhenta, ela causa muita dor, edema, veneno potente imediatamente a picada, e também pode haver sangramento tanto em gengiva, nariz depois, ou mesmo nos ferimentos pré-existentes. Escorpião, que não chega a ser um animal desses peçonhentos assim, muito frequente no Rio Grande do Sul, principalmente o Titus cerulatus, né? Mas a neurotoxicidade dele é grande, então tem que se prestar atenção, principalmente nos períodos em que as águas baixarem, esses animais vão procurar algum local para ficar seguros, dentro de sapatos, por exemplo, botas, né? E a gente vai se deparar com bastante acidente. No nossa cidade, aqui em Porto Alegre, o hospital de referência é o pronto-socorro. Cada regional, cada coordenadoria tem o seu hospital de referência para se conseguir os soros, né? O antiaracnídico, o soro antirrábico, polivalente, que tem utilização, principalmente que a gente não sabe qual foi a picada, né? E isso é uma coisa importante da gente considerar, bastante importante mesmo, da gente poder ter a disponibilidade desses soros, né? Um mito que precisa ser diminuído, pelo menos ser discutido, é que cadáveres, sejam humanos ou de outros animais, pós-desastres, não tem relação com o aumento de risco de epidemias. Então a gente não sabe o que vai encontrar embaixo das águas, né? Infelizmente é uma tristeza muito grande, material pútrido, material de carnes que eram deixadas como depósitos, enfim, isso não quer dizer que a gente vai ter epidemias relacionadas justamente a esse material. Isso é bastante importante se frisar. Esse detalhe que aparece aqui, acho que esse artigo é muito interessante. Ele mostra, já é um artigo antigo, ele já tem mais de 20 anos, e ele mostra as fases do desastre no decorrer de uma linha de tempo. E ele mostra assim que logo no início, logo no impacto, né, do desastre, seja ele qual for, isso foi assim lá no 11 de setembro, isso foi assim no Covid, né, isso é assim em grandes terremotos, né, que a gente encontra, a gente vê o impacto muito grande daquilo nas populações, mesmo quando a gente já está esperando que esse fenômeno venha a acontecer. Então, no primeiro momento, as populações se juntam muito, numa fase até heróica, né? Uma coisa de voluntariado bastante grande, e esse voluntariado agudamente se estabelece, mas também agudamente vai diminuindo. Então, assim, as pessoas têm que voltar para o seu, entre aspas, normal, têm que fazer as suas atividades, aquele heroísmo ele se vai, começam a aparecer as coisas técnicas de salvamento, de cuidados com os abrigos, então as coisas técnicas têm que ser tomadas, não é simplesmente chegar naquela desorganização toda que tem. Em geral, os governantes, né, os órgãos que são responsáveis pela defesa civil, num primeiro momento se atrapalham bastante no que fazer. A própria população, naquela ideia de trabalhar muito pelos outros
por outras pessoas, pelas comunidades. Também a gente faz procedimentos que vão se atrapalhando e aí daqui a pouco senta a poeira, mas justamente as pessoas vão se cansando também, né? E logo em seguida, quando se percebe que aqueles estragos grandes, como a gente tem tido aqui, eles não sofrem uma mudança tão brusca como foi a situação de gravidade, ela começa bruscamente, mas ela não melhora bruscamente, ela não melhora tão rapidamente quanto a gente gostaria. Então, se vive um período longo de desilusões, tanto com as comunidades, com as pessoas e com o poder público. É óbvio, né? Então, em geral, próximos dos aniversários dessas fatalidades, é que as pessoas começam a perceber que tem que as pessoas e as instituições, obviamente, em que as coisas têm que ser restabelecidas e a reconstrução se estabelece. Isso é um fenômeno de todos esses desastres, né? E não vai ser diferente aqui. Então a gente já sabe que os voluntários nesse momento vão começar a diminuir, as confusões vão começar a se estabelecer, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, até porque tem eventos concorrentes, né? Então a gente sabe que em muitos locais tem falta de combustível, né? Falta de eletricidade, falta de água potável. A gente tem vários locais em Porto Alegre ainda hoje, já partindo para a terceira semana de inundação, sem água, né? Então assim, começam a aparecer os saques, assaltos, né, a vários estabelecimentos, até os barcos de resgate, né, as forças de segurança têm que trabalhar bastante. Algumas pessoas continuam se recusando a sair de casa e não é incomum o relato de locais em que se faz salvamento por helicópteros, das comunidades não permitirem nem que os helicópteros pousem. Não foi o que aconteceu aqui, pelo menos, mas a gente sabe que isso é bastante frequente, né? Terminando já esse médio prazo que a gente tinha falado, não dá para tirar do foco o que se falou ali atrás. Duas situações bem importantes, né? A leptospirose, que aumenta conforme vai diminuindo as águas, eu preciso reforçar isso, né? E também os pacientes crônicos e que precisam retornar no hospital, sejam pelas condições em que eles estiveram pioradas ou porque não receberam os insumos, né? Então, a gente pode ter pacientes que ficaram doentes no início da inundação, como os pacientes que fizeram lesões de pele, que podem ter osteomielite, que precisa continuidade do tratamento de sua fratura, né? Eventos que causaram descompensação no diabético, no hipertenso, isso em adolescente, em criança também vai estabelecer. E eu acho que a gente não pode deixar de lado, e aí sim que entra médios e longo prazos, né, as situações relacionadas a problemas na saúde mental. Então a gente sabe que os pacientes crônicos, nós pacientes também que têm psicodramas, né, psicodificuldades, descompensação que vai acontecer, e não é difícil a gente entender que com criança é a mesma coisa. Falta de medicação, estresse, mudança de ambiente, perda de referências, né? A gente, adulto, perde referências e já descompensa tudo. Imagina uma criancinha em que ou um familiar desapareceu ou não está junto, a sua casa não está mais ali, os amiguinhos não estão mais ali. Então, ansiedade, depressão, luto, incertezas, isso é bastante frequente, acontece com todos. E a gente só vai frisar, chamar a atenção, que a gente tem muito paciente com agitação psicomotora e os autistas, por exemplo, ao perderem algumas das suas referências, nossa, é uma confusão estabelecida bastante grande, bastante significativa, né? Nos abrigos a gente começa a ter problemas, né? Então vou citar para vocês assim algumas situações que não precisam ser repetitivas, né? Já partindo para o final, já que a gente está nos médios e longos prazos, né? Terceira, quarta semana de inundação, mas a convivência íntima com um número grande de pessoas, né? Aumenta os quadros respiratórios. Os contatos fazem com que a gente tenha uma intimidade, um contato mais com tudo, partículas de toda ordem, né? Então, assim, a gente tem banheiros insuficientes, né? Aumenta o surto de riscos, surtos e riscos de doenças gastrointestinais, né? A persistência de doenças que são relativas à água que não é tão potável assim, ou ao próprio saneamento. Não dá para esquecer que algumas doenças, como varicela, por exemplo, elas não são proibidas de acontecer nesses abrigos, né? E acontecendo num ou outro local, realmente, como varicela é uma doença bastante transmissível, imagina a confusão que é intra-abrigo, né? Sarampo, que a gente quase não tem controle bem razoável no mundo inteiro, mas se por acaso aparecer doença exantemática, a gente não pode tirar do escopo a possibilidade de sarampo também, né? Os parasitas todos que vão aparecer logo na primeira semana das pessoas abrigadas, e em famílias e em grupos, né? Então, piolho, escabiose, eles vão continuar aparecendo o tempo todo e talvez se disseminando, né? Aquilo que a gente falou de pacientes em geral, mas nos abrigos, os pacientes que já têm diabetes, hipertensão, HIV,
enfermidades metabólicas, genéticas, inflamatórias, enfim, a própria desnutrição, isso vai ficar evidente em alguns momentos, né? Problemas mentais, vão aparecer os abusos de substâncias, principalmente em adolescentes, né, substâncias legais ou ilícitas até, né? A gente vai ter aumento de violência interpessoal e não são raros os relatos de abuso sexual e doença sexualmente transmissível. Não é porque a gente está vivendo um momento de voluntariado, de tragédia, que as doenças, as insanidades, elas deixam de acontecer. Então tem situações de maior possibilidade até, né? Doenças graves, traumas grandes, infecções grandes que aconteceram logo no início da infecção, eles têm que se recuperar. E pode ser que essas pessoas abrigadas tenham um pouco mais de dificuldade, né? Então, assim, o estresse pós-traumático, doenças mentais adquiridas durante esse problema, ou doenças crônicas como tuberculose, brucelose, enfim, não são tão infrequentes assim. Uma coisa ficou evidente, né? A gente nessa época que já vivia superlotação, já vive essas doenças que são comuns no inverno, a gente então passava por um momento em que não conseguia fazer como evitar. No inverno que vem a gente vai ter superlotação. Como é que a gente não sabe isso todos os anos? A gente sabe. Então a gente tem a previsão. Mas aí vem um fenômeno imprevisível. Pelo menos num primeiro momento imprevisível, mas agora a gente já sabe que não era tão imprevisível assim, que é dessas inundações. Então nós vamos sim trabalhar com um ambiente de superlotação. E se tem uma coisa que ficou muito clara, é que ao chamar esses voluntários todos para trabalhar nos abrigos, foram chamados os psiquiatras, foram chamados os psicólogos, foram chamados clínicos, mas foram chamados os pediatras. Os pediatras não fugiram à missão de fazer o primeiro atendimento. Então ficou evidente que a falta que faz um pediatra na rede, e então não consigo entender como é que se faz toda uma política de não ter pediatra na rede de atenção básica, né? Isso tem que ficar na cabeça de todos os gestores, isso é uma das lições importantes desse momento tão grave que a gente vive, né? Então, assim, superlotação nas emergências a gente vai ter. Então, como o raio cai todos os anos na nossa cabeça nesse período, nada mais justo a gente se preparar para esse e para o próximo ano. Então, a gente tem que fazer, com certeza, um plano de contingência em todas as emergências hospitalares que vem por aí. Onde a gente trabalha, tem que se estabelecer um plano de contingência, que é simplesmente prever o previsível, né? Não é nada diferente, não é tão genial assim, né? Então, estou dizendo, do alto desse vídeo aqui, que sim, todos os ambientes da gente, de emergência de adulto, mas principalmente no nosso caso de emergência pediátrica, eles vão ficar lotados. Então, a gente que trabalha com prevenção vai ter que trabalhar assim com a imunização, que é combater essas ideias de não fazer as vacinas. Então, assim, já existe o Ministério da Saúde aí produzindo e estimulando que a gente faça, mesmo nos abrigos, a vacinação contra a influenza, Covid, hepatite, rotavírus e todos os outros do calendário vacinal, né? Então, assim, é comum nessas áreas de desastre, principalmente em zonas que tem uma baixa cobertura de sarampo, recrudescerem, aparecerem em alguns casos. É bom a gente ficar ligado às primeiras doenças exantemáticas que aparecerem nos abrigos ou nas primeiras consultas, né? Uma coisa importante em relação à hepatite é que a vacina contra a hepatite A geralmente não se recomenda para prevenir surtos. A gente tem que dar para evitar que tenha. Mas quando tem surto instalado, a gente já tem uma outra realidade, tem que se trabalhar muito bem com isso, né? Mas tem diversas recomendações aí aparecendo, até para a gente voltar, entre aspas, normalidade. Então tem recomendações da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da nossa Abramed, da SBIM, a própria Sociedade de Pediatria aqui no Rio Grande do Sul, com as recomendações do que se faz diante das enchentes, né? Então a gente tem muitos documentos saindo, e eu não teria nenhuma dúvida de dizer que essa obra aqui, o Teotônia, né, o Gregory, que está numa edição maravilhosa e tem online, aqui tem toda a evolução dos desastres e o que fazer. Esse é o nosso mercado público aqui em Porto Alegre, né? Então, assim, importante a gente entender que as contaminações, os prazos agudos, os prazos médios, os longos prazos, o que tem que se fazer, né? Não dá para esquecer os adolescentes. Os adolescentes são impossíveis também, mas impulsivos, vulneráveis, né? Que tem que ter muito cuidado com a sua saúde física e sua saúde mental em função dessa vulnerabilidade. Eles
agora têm sido voluntários para um monte de coisa, eles têm que trabalhar junto com outros responsáveis, eles não podem ficar sozinhos, a gente sempre pensa na criança, mas tem que pensar no adolescente, tem que trabalhar com os equipamentos de proteção, óculos, luvas, calças compridas, camisas, meias, botas, máscara adequada, o álcool gel, né? A gente vai voltar para casa, mas voltar para casa com muito trabalho. E esse trabalho vai ter que ser de todo mundo, os adolescentes vão estar juntos, mas a gente tem que estar junto para mostrar que eles não podem estar inseguros, não pode estar em ambientes de risco, né? E quando a gente voltar para casa, a gente vai ter que ter a ideia de que muitas coisas estão nos esperando. Tomara que tenha algumas coisas nos esperando, né? Porque tem gente que perdeu tudo aqui, exatamente tudo, simplesmente tudo. E ao voltar para casa, porque tem muito trabalho, o que a gente pode dizer assim bem claramente é que a Sobrasa faz algumas recomendações. A gente trouxe aqui alguns resumos do que fazer nesse retorno para casa, né? Então, assim, só volta para casa se a Defesa Civil autorizar e declarar a área daquela nossa casa uma área segura. Quando voltar para casa, e quem vai verificar se tem vazamento de gás, se tem energia elétrica sob risco, né? Cabos descobertos, enfim, e aí sempre que tiver carga descoberta em água oferece um risco gigantesco, né, para a eletrocução. Nunca levar criança junto, nunca levar idoso ou os animaizinhos. É o responsável que vai lá, também não é para ir sozinho, né? A gente não faz trilha sozinho, não volta para casa numa situação como essa sozinho, né? Tem que ser tudo limpo, descontaminado, muito antes de se utilizar. Então, assim, tem que se evitar ao máximo um novo contato com as águas acumuladas, então por isso usar botas, luvas de borracha, né? Então não é só contra trauma, contra germes, né? Mas até para evitar as quedas. Não dá para se esquecer que os animais que sobraram nesses locais, sejam domésticos ou não, eles estão assustados, então vão continuar acontecendo aquilo que a gente falou da raiva no início, mas vai acontecer depois. Se o cuidador, se o adolescente ou se a pessoa que está voltando para casa tiver lesões de pele, especialmente se as lesões forem com perfuração, com laceração, ele não pode ter contato com a água contaminada. Então o sujeito tem que fazer uma avaliação, uma assistência médica, se tratar e depois ir para a água, caso ele precise muito ir para a água, né? Então assim, por quê? Porque a água agora é o grande divisor. Infelizmente, aquela expressão de divisor de águas, a água é que está dividindo as coisas agora, né? Então, assim, todos os alimentos, mesmo fechados, mesmo dentro da geladeira, esses alimentos eles estão contaminados e ao ter contato com a água, mesmo que a latinha de refrigerante, de água, de cerveja, ela esteja fechada, ela potencialmente está contaminada. Né? Então, assim, a gente vai ter que ter extremo cuidado. Aí sim a leptospirose se faz presente. Existe um risco alto de contaminação, não só pelos germes, mas também por adubo, pelo esgoto, por fósforo, por combustíveis, por venenos, né? A geladeira, tudo que ficou lá dentro já era. Infelizmente para todo mundo, todos os utensílios, mesmo de plástico ou de borracha, se estiver vedado, vai fora, né? Então a gente só vai beber água de fonte segura, água que a Defesa Civil disser que está suficiente e está recomendada, né? Água de piscina não é potável, não dá para confiar na caixa d'água, mesmo quando ela não foi atingida. É importante a gente não criar um clima de o que está acontecendo com a nossa água, mas tem as informações adequadas que vão sendo oferecidas momento a momento, né? Lembrando que locais em que tu tem água acumulada, aumenta a chance da produção, do aumento, da criação de mosquitos ou de outros vetores, né? Os poços artesianos também, que são considerados contaminados. Se a gente não tem como usar a água, a Defesa Civil ela fornece hipoclorito a 2,5%, né? E aí tu pode usar filtro, pano, enfim, ferver muito essa água 2 minutos antes da utilização, né? Todo aquele hipoclorito que não é fornecido pela Defesa Civil, vou dar um exemplo, a água sanitária doméstica, por exemplo, ela diz ali se é possível de uso e a gente não tem que usar muito porque causa problemas respiratórios, tem chance de intoxicação, criança ingere inadvertidamente, né? Mas quando ele tem corante ou aromatizante, não deve ser usado também, né? Então, assim, a criança gosta de ir atrás de encrenca, né? Então, ela pode ir acidentalmente atrás dessas substâncias também, então não é bom que a criança tenha contato, especialmente se ela for alérgica, asmática, né, contato com essas substâncias. Por fim, na volta para casa é importante a gente identificar riscos, né, para as crianças, então criança com febre, criança com calafrios, visão borrada, dor de cabeça persistente, dores musculares, especialmente em panturrilha, diarreia, vômitos, dores abdominais, manchas na pele,
o olho amarelado, sangramentos, né? Então, assim, a gente tem que ir atrás, porque esses são sinais de risco bem significativo, e mesmo que o contato com as águas de inundação ou com água contaminada tenha sido 20, 30 dias antes, isso tem que ser informado. É a nova semiologia para esse tipo de situação. E vai atrás de sinais de alerta em pediatria. O grande sinal de alerta é a criança ter menos de 2 meses, certo? Mas recusa alimentar, apatia, rebaixamento de consciência, queda de temperatura, feridas na pele, mudança do padrão habitual, isso tem que ser reforçado, tem que ser visto como um sinal clínico bastante significativo e a gente vai ter que ir atrás. Nossas referências, para quem tiver a fim de dar mais uma pesquisada junto com a gente, né? Então é importante que a gente tenha realmente prestado atenção nesses momentos da série, né, nas medidas que a gente faz no primeiro, segundo, terceiro momento, ver o que tem de repercussão, ficar atento tecnicamente, se preparar para a superlotação, eu não tenho nenhuma dúvida disso, estimular as vacinas para todo mundo, né? Convidando vocês para visitarem então o MEC Brasil, né, no YouTube, no Instagram, no Spotify, nas reuniões que a gente tem, e agradecer a todos, especialmente os colegas daqui, a oportunidade da gente estar conversando. Obrigado e até as próximas.